Testemunho de casamento restaurado. O Senhor trouxe algo que estava morto de volta à vida. Eu descobri o ministério quando buscava respostas e me deparei com seu site. Ele serviu para confirmar o que o Espírito Santo estava me chamando para fazer. Não me divorciar, deixar para lá e acreditar no seu casamento. O livro da Erin preencheu as lacunas. Obrigada. Deus me mudou antes de mudar a minha situação. Primeiro eu aprendi a ser humilde e a manter a boca fechada. Aprendi a confiar no Senhor e somente no Senhor. Tive que aprender a me submeter ao meu marido, mesmo que isso fosse contra o que a minha carne me dizia para fazer. Precisei de cada grama de fé que eu tinha para confiar no Senhor e me submeter ao meu marido, especialmente quando isso parecia prejudicial às minhas circunstâncias. Mantendo a boca fechada, corri para o Senhor. Também aprendi sobre o poder do jejum. Os recursos ministeriais que possuo incluem o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, o livro Uma Mulher Sábia e os vídeos Seja Encorajada. Recomendo fortemente cada um desses recursos. Já indiquei o livro para minha cunhada, que está passando por dificuldades conjugais significativas. Eu já recomendei o site inúmeras vezes. Certa noite, sentada na minha varanda, eu relembrei os eventos que haviam ocorrido na minha vida no último ano. Parecia que tudo estava uma espiral descendente. Meu casamento parecia inexistente. Embora meu marido e eu ainda morássemos juntos, éramos de mundos completamente diferentes. Senti como se o meu amor por ele tivesse desaparecido há meses e vice-versa. Fazia muito tempo que não tínhamos intimidade. Eu ri, pensando que éramos como colegas de quarto dividindo a mesma cama. Quem sabia onde ele estava ou o que estava fazendo? Será que eu me importava? Contei, nos últimos 12 meses, quantas dívidas tínhamos, quão pouco dinheiro tínhamos, e que o dinheiro que tínhamos eu gastava jogando na balada, bebendo e saindo com as minhas amigas. Meus pais muitas vezes cuidavam da criação do nosso filho enquanto ele ficava com eles de 3 a 5 dias por semana. Lá dentro de mim havia um vazio enorme e um fardo pesado que me atormentava dia e noite. Lembrei-me de como eu amava o Senhor de todo o meu coração, e ali eu me sentia como se ele fosse um amigo há muito perdido. Então eu comecei a me perguntar o que aconteceria se o Senhor voltasse amanhã. Eu sabia que, sem dúvida, eu ficaria para trás. Imediatamente eu comecei a pensar em orar novamente. Mas será que ele me ouviria? Então, sem hesitar, eu ajoelhei-me e redediquei a minha vida ao Senhor, pedindo a Ele que me transformasse. Enquanto orava, eu tomei a decisão de permanecer em nosso casamento e lutar por ele. Eu pedi ao Senhor que me desse esses sentimentos pelo meu marido, novamente, mesmo sem saber como isso se desenrolaria. Eu também orei para que ele transformasse o meu marido e o trouxesse de volta ao Senhor. Nas semanas seguintes, a minha fome pelo Senhor cresceu insaciavelmente. Eu comecei a ler a Bíblia com atenção pela primeira vez. Eu frequentava a igreja regularmente e pagava o dízimo conforme a Bíblia instrui. Em menos de um mês, meus sentimentos pelo meu marido haviam retornado e eu amei. Eu estava apaixonada por ele novamente. Foi um milagre, pois eu não me sentia assim desde que começamos a namorar. Eu esperava e orava para que o Senhor fizesse o mesmo pelo meu marido. Eu acreditava na salvação do meu marido. Um dia, enquanto eu lia a palavra e orava pela salvação do meu marido e do nosso casamento, o Senhor me mostrou um capítulo de Oséias. Em resumo, o Senhor ordena a Oséias que se case com uma mulher promíscua chamada Gomer. Gomer, então, abandona o marido para continuar a sua vida promíscua com uma série de homens, com a promessa de que a grama do vizinho é mais verde. Ela passa pelas trincheiras e acaba sendo vendida como escrava. Oséias, embora extremamente desolado, recebe então a ordem do Senhor de ir e tomá-la de volta como esposa, apesar das suas falhas desenfreadas. Depois de ler o relato, eu lembrei-me de ter pensado que era interessante e surpreendente que o Senhor pedisse a Oséias que se casasse e aceitasse de volta aquela mulher de má reputação e infiel. Também me passou pela cabeça que o Senhor me faria fazer o mesmo com meu marido, se eu estivesse na mesma situação. No entanto, eu não estava naquela situação.
Ou pelo menos era o que eu pensava na época. Eu estava redondamente enganada. Eu acreditava que, já que havia voltado a minha vida para o Senhor, a bola daria a volta por cima e começaria a rolar morro abaixo novamente. Eu estava redondamente enganada. Poucos meses depois, não só o nosso casamento piorou, como finalmente eu descobri que meu marido estava em adultério há algum tempo. Eu pensei que assim que eu confrontasse, ele se desculparia e as coisas se resolveriam. Errado. Ele foi embora e fui eu que implorou para que ele não me deixasse. Eu fiquei atordoada, abalada, vazia, sozinha, arrasada. E o meu coração e minha autoestima estavam destroçados. Eu pensei, e agora? Eu achava que a Bíblia ensinava que eu tinha o direito de me divorciar dele. E alguns amigos bem-intencionados me lembraram disso. No entanto, no fundo do meu coração eu queria o meu casamento de volta. Mas isso também parecia impossível. Meu marido estava convencido de que nos casamos muito jovens e só nos casamos porque eu engravidei enquanto namorávamos. Até hoje, embora sexo antes do casamento seja errado e antibíblico, eu sei que eu me casei com ele porque ele era o meu único amor e a minha alma gêmea. Eu também sabia que ele jamais casaria com uma mulher só por um filho. No geral, eu sabia que era uma mentira vinda diretamente dos portões do inferno. No dia seguinte, quando eu descobri sobre a outra mulher, eu liguei para uma amiga cristã apaixonada. Ela me contou que o Senhor havia lhe dito que eu não deveria me divorciar do meu marido, mas sim deixá-lo ir e esperar no Senhor. Mesmo querendo crer nele, eu estava cheia de dúvidas. Medo e forte oposição, tanto espiritual quanto física. Eu tinha tantas perguntas. Por quê? Quando? Como isso vai funcionar? Apesar da tortura, da dor emocional e da ansiedade, eu prometi continuar confiando e buscando o Senhor de todo o meu coração. Eu firmei o meu rosto como pedra e busquei a vontade do Senhor. Afinal, Ele não restaurou o meu amor por meu marido sem motivo, não é? Nas semanas e meses que se seguiram, o Senhor continuou a confirmar a sua vontade para que eu acreditasse no meu casamento. Não seria fácil e exigiria muitas mudanças da minha parte. Eu precisava aprender sobre o amor incondicional, como Oséias. Eu precisava banir qualquer autojustiça e orgulho. Eu precisava me arrepender dos meus próprios erros, incluindo pecados pré-matrimoniais. Alcançar esse feito realmente requer a essência suprema do Senhor. Amor, sacrifício, obediência e humildade total. Uau! Era como o programa Transformação Extrema, no sentido espiritual, onde é preciso muita dor para que uma nova pessoa emerja. Deus estava realizando uma transformação extrema dentro de mim. Enquanto isso, meu marido estava em uma terra de fantasia, livre das restrições de uma esposa e um filho, esperando por ele em casa, lutando por sua atenção. Ele ligava de vez em quando para saber como estávamos. Frequentemente pedia favores financeiros. Eu estava trabalhando e sustentando o nosso filho e a mim mesma, enquanto ele estava desempregado e vivendo a vida. Ele nos visitava quando a mãe estava no trabalho. Mesmo que ele se esforçasse para me dar esperança, eu ocasionalmente notava que havia um brilho em seus olhos, como quando começamos a namorar. O diabo atacou espontânea e repetidamente. Quando eu menos esperava, depois de eu ter encontrado a minha paz em Deus durante aquela grande tempestade. Certa vez, eu encontrei um buraco de queimadura na peça íntima dele enquanto lavava a roupa. Percebi que era de uma vela. O diabo deixou minhas emoções fazerem o resto. Em outra ocasião, enquanto procurava documentos fiscais, um poema de amor caiu no meu colo. Era da outra mulher para o meu marido. Mais uma vez, eu senti a respiração presa na garganta e imediatamente eu me senti enjoada. Eu poderia continuar falando sem parar, mas o meu testemunho é sobre vitória e não sobre vergonha. Finalmente, uma mulher se aproximou de mim na igreja para profetizar, e então veio a minha descoberta. Meu marido voltou para casa pela primeira vez.
Digo a primeira vez porque nos 6 meses seguintes ele foi o cabo de guerra espiritual mais poderoso até então. Ele estava confuso e literalmente voltou para casa e se mudou com a outra mulher de vez em quando. Isso aconteceu pelo menos 1 dúzia de vezes. Eu tenho que admitir, foi a parte mais dolorosa da luta. Ainda mais dolorosa do que o começo, quando eu descobri o adultério. Eu enfrentei a rejeição com um disco danificado, tocava sem parar. Cada vez parecia um golpe doloroso no estômago e uma facada no coração. No entanto, eu continuei a crer em tudo o que o Senhor havia me ensinado por meio do jejum, da oração fervorosa e da leitura, recitação da palavra. Provavelmente eu derramei mais lágrimas e comi menos refeições nesse momento na minha vida do que nunca. Eu costumo comparar essa última parte da minha aprovação ao exame final. Enquanto meu marido era puxado para frente, para trás, pelo bem e pelo mal, era como se o Senhor permitisse que esse momento crítico testasse e expandisse a minha resistência, a minha fé, a minha perseverança. Eu me sentia muito como Jó, enquanto sofria com seus últimos traumas, ou como os 3 meninos na fornalha, enquanto o fogo era 7 vezes mais quente do que antes. Louvado seja Deus, embora tudo isso fosse extremamente doloroso, emergi refinada, pura e consagrada. Toda a tempestade durou mais de 1 ano e meio. Tenha em mente que a aprovação dele na realidade é para a vida toda. No início, conselheiros cristãos me aconselharam a me divorciar dele. Eu tinha um punhado de amigos e parceiros de oração que me apoiavam. No final, eu tive 1 ou 2 parceiras de oração fiéis e constantes. Mas em sua maravilhosa misericórdia, eu tive o Senhor antes, durante e depois de toda a aprovação. Só Deus foi capaz de restaurar uma situação impossível. Ele trouxe algo que estava morto de volta à vida. Já faz quase 2 anos que meu marido voltou para casa definitivamente. Definitivamente. Levou pelo menos 1 ano inteiro para curar e superar os danos causados. Mas um novo casamento no Senhor e uma maldição de divórcio quebrada valem a pena. Nenhum de nós poderia estar mais feliz em nosso casamento. Meu marido me diz diariamente que me ama e que sente a minha falta quando está no trabalho. Louvo a Deus por tudo que Ele me ensinou durante a minha aprovação. E agora, o que parecia uma maldição se tornou uma verdadeira obra-prima de bênção do Senhor. Ele faz nova todas as coisas. Carrie, restaurada no Texas.